Bem, nessa aula da disciplina Estatística Econômica e Introdução à Econometria, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estimação e inferência, mas agora saindo, do tema intervalo de confiança e transitando para o tema chamado teste de hipótese. E aí, nós vamos fazer o teste de hipótese para a média populacional, supondo o conhecimento do desvio padrão populacional ou algo que tem uma equivalência com essa suposição, que é a de que nós estamos trabalhando com uma amostra grande, né? Então, esse procedimento ele é bastante importante para quando nós fazemos estimação, pelo fato de que, quando nós estimamos, nós estamos gerando uma medida através de uma estatística para um parâmetro populacional com base em valores observados por variável de estudo em uma amostra da população. Bom, mas sempre que a gente faz essa estimação, o grande objetivo é que a gente tenha uma medida, pelo menos aproximada, do valor do parâmetro. E aí, claro que é, é extremamente necessário que a gente use estimadores não viesados, pelo fato de que, como nós não temos como controlar a representatividade da amostra, então nós controlamos somente aquilo que nos cabe ou que nós podemos, que é utilizar um estimador não viesado. Se a amostra tiver uma pouca representatividade em relação à população, o uso de um estimador não viesado vai manter essa característica da amostra e vai gerar uma estimativa pouco representativa da população. Quando nós tivermos uma amostra bastante representativa da população, o uso de um estimador não viesado vai manter também essa característica da amostra. E aí, portanto, nós vamos ter uma estimativa bem representativa da população. Então veja que a importância de usar um estimador não viesado está ligada ao fato, de que ele nunca vai distorcer as características da amostra, cuja representatividade nós não temos controle. Porém, temos algumas maneiras de eh, tentar fazer com que o acaso nos ajude. Que é o quê? A gente faz a amostra, trabalha geralmente com amostras chamadas de aleatórias simples, que consiste em selecionar aleatoriamente os elementos da população que vão compor a amostra, de uma maneira que aquelas ocorrências da variável que apresentem maior frequência na população vão ter maior probabilidade de serem selecionadas, enquanto que as ocorrências com menor frequência na população vão ter menos probabilidade de serem selecionadas. Então, acredita-se que, tendencialmente, dada a maior probabilidade dos elementos mais observados e a menor probabilidade de seleção dos elementos menos observados, a tendência é que as amostras fossem ou apresentassem um bom grau de representatividade. Só que, quando a gente gera a estimativa, isso. Ou então, quando a gente faz uma estimação, gera uma estimativa, a gente não quer simplesmente gerar esse valor. A gente quer saber se nós podemos usá-lo para uma situação populacional. Ou então, basicamente, quando nós trabalhamos com amostra, a gente calcula, a estimativa ali da medida, então no caso de estarmos interessados em relação à média populacional, a gente vai calcular a média amostral e vai produzir um intervalo de confiança para essa média amostral. Bem, e aí nós vimos, até a aula passada, que o intervalo de confiança construído, para a média populacional com base em uma média amostral, para um determinado nível de confiança escolhido, vai nos informar qual é a probabilidade
de que a média populacional pertença àquele intervalo de confiança. Ou seja, o nível de confiança escolhido para o intervalo que a gente constrói, ele vai estar informando justamente o que? A probabilidade da média populacional, o parâmetro, pertencer ao intervalo que nós construímos com base em uma média amostral. Bom, então, como esse nível de confiança ele é um número entre 0 e 100, mas tipicamente nós nunca usamos 0% e nem 100%, a gente sempre usa um número entre 0 e 100. Então, efetivamente, existe uma probabilidade da média pertencer ao intervalo, que não é 100%, portanto, existe uma probabilidade da média populacional não pertencer ao intervalo que nós especificamos, que vai ser o quê? Aquele percentual que falta para 100%. Né? Porque repara que a média populacional, ou ela pertence ao intervalo, ou ela não pertence. Não existe outra possibilidade existente. Então, se pertencer está associado a uma probabilidade 1 menos alfa, né, a probabilidade de não pertencer tem que ser o que falta para 100%, né, ou seja, 1 menos alfa, que vai dar justamente uma probabilidade alfa qualquer. Enquanto 1 menos alfa é chamado de nível de confiança, a probabilidade alfa de que a média populacional não pertence ao intervalo de confiança, construído com base em uma média amostral, ele é chamado de nível de significância. Bom, e claro, né, embora a gente construa o intervalo de confiança, fica a pergunta, né? Como a gente vai saber se o intervalo de confiança construído contém a média populacional? O único jeito de saber é se a gente tivesse um valor para a média populacional para que a gente pudesse verificar. Só que isso nós não temos, né? Mas existem situações em que nós temos alguma informação sobre a média populacional. Não necessariamente uma medida da média populacional, mas alguma informação que pode ser uma medida passada e que, portanto, pode ter sofrido modificação, ou pode ser uma medida decorrente do conhecimento de pessoas que conhecem aquele tema, aquele assunto ou aquela variável. Né? Então, existem situações em que a experiência com o tratamento de um certo assunto, no acompanhamento de uma certa variável, permite que a pessoa desenvolva uma percepção sobre o comportamento dessa variável a ponto de que ela possa dar palpites sobre o valor dessa variável, que pode ser a média da população. Tanto num caso como no outro, nos cabe fazer uma avaliação se essa informação em relação à média populacional existente, né, de dados históricos ou da opinião de especialistas, se essa informação ela realmente, digamos, está de acordo com a estimativa que nós obtemos de uma amostra, ou não, né? Então vamos ver, por exemplo, uma situação que poderia nos suscitar essa dúvida, né? Que ou nós não acreditamos no valor da média por registros antigos ou pela opinião de especialistas, ou mesmo que a gente deposite alguma crença nesses valores, nós temos um valor de média amostral que, por algum motivo, tem alguma divergência com esse suposto valor da média populacional, que faz com que então a gente tenha dúvida e queira fazer um confronto entre o valor suposto da média populacional e o valor estimado da média amostral. A gente tem essa dúvida porque, apesar das informações relativas à média populacional, que não decorrem de uma medida feita naquele momento, né, ou muito recentemente,
nós temos o valor da média amostral, que é um estimador não viesado da média populacional e, portanto, supondo que a amostra utilizada tenha uma boa representatividade da população, pelo menos, então nós temos uma estimativa que representa bem ou cujo valor é próximo ao valor da média populacional. E aí, claro, né, se a gente entende que a nossa estimativa é uma estimativa próxima da média populacional correta, havendo alguma diferença com um valor de registros antigos ou com o valor proposto, né, por um especialista, a gente vai se perguntar se a razão da diferença entre os valores da média amostral e da populacional deve-se a uma perda de representatividade da amostra, que aí gerou a diferença de valor, ou, na verdade, aquele valor de registros antigos ou da opinião de especialistas sobre a média populacional é que não é válido, né? Então, nós temos basicamente duas opções e precisamos decidir por uma delas, tá? Para fazer isso, a gente vai usar o procedimento chamado teste de hipóteses. E para apresentar a vocês, vamos ver um exemplo. Então, nós temos aqui uma máquina automática para encher pacotes de café, que vai enchendo os pacotes conforme uma distribuição normal, com média populacional μ e variância populacional sigma ao quadrado, sempre igual a 400 gramas ao quadrado. Aí a máquina foi regulada para média populacional igual a 500 gramas e, periodicamente, é coletada uma amostra de 16 pacotes de café para poder verificar se a produção está sob controle, ou seja, se a média populacional é 500 gramas ou não é, dado que a variância populacional, conhecida, de 400 gramas ao quadrado. Bom, então nós temos ali a máquina, né, que foi regulada, ela vai enchendo os pacotes de café, os dias passam e naturalmente, né, a máquina pode perder a regulagem e é preciso fazer uma verificação, um controle de qualidade. E aí, para isso, é coletada uma amostra para se fazer essa avaliação. Uma amostra de 16 pacotes, na verdade, uma amostra do peso de 16 pacotes. Então, como é que acontece? Alguém vai lá, coleta aleatoriamente 16 pacotes de café, pesa cada um dos pacotes, obtém o peso de cada um dos pacotes, soma os pesos dos 16 pacotes de café e divide o valor dessa soma por 16, obtendo um valor de média amostral. E aí suponha que a amostra coletada apresentou uma média de 491 gramas. Aí a questão é, olhando essa média de 491 gramas ali de uma amostra de 16 pacotes, você acredita que a máquina está desregulada, né? Ela está enchendo os pacotes com menos do que 500 gramas e, portanto, perdeu a regulagem, e aí você para a produção para pedir manutenção da máquina, ou não? Ou você acha que é simplesmente um acaso de que você pegou uma amostra que não é tão representativa da população, ou é pouco representativa da população, e que, por causa disso, a média deu abaixo, a média da amostra deu abaixo da média suposta para a média populacional e que significa que a máquina está regulada, né? Então é isso. Então ali, supostamente, se a máquina estiver regulada, a média deve ser 500 gramas. Só que a média de uma amostra apresenta o valor de 491 gramas. Então a questão toda é, a amostra não é representativa e a máquina está regulada, portanto não para a produção.
ou a amostra é representativa e, portanto, a máquina está desregulada e aí eu paro a produção para regular a máquina, né? Então são duas decisões, ou você para a máquina ou você não para. Se você entende que deve parar, é porque você acredita que a máquina está desregulada. Se você entende que não deve parar, é porque você acredita que a máquina está regulada, tá? Então veja que só pode acontecer, quer dizer, a situação concreta que a gente está ali analisando, que é a regulagem da máquina, ela só pode ter duas situações. Ou a máquina está regulada ou ela não está. Não tem outra possibilidade, né? Então, a gente vai precisar fazer essa avaliação, né? Se a gente acredita que essa média, que é um pouco distante da média que seria da população, essa diferença entre a média amostral e a populacional, ela aconteceu por quê? É uma amostra que tem, pouco, que tem menos representatividade, e aí por isso deu um valor com alguma distância, ou, na verdade, a máquina está desregulada e o valor correto é esse aqui mesmo, 491 gramas apontado pela amostra. Como é que a gente vai decidir uma situação dessas, né? Porque tem custos envolvidos, né? Então veja, se a máquina de fato estava desregulada e nós optamos por parar a máquina para pedir a regulagem dela, a decisão de parar a máquina foi uma decisão correta. Porém, se a gente decidiu parar a máquina, mas ela depois que sofre o serviço de manutenção, nós ficamos sabendo que a máquina não estava desregulada, então a decisão de parar a máquina e pedir o serviço de manutenção foi uma decisão errada. E o problema dessa decisão errada é porque a gente gastou, né, a gente incorreu em custo de manutenção sem precisar ter gasto esse dinheiro. Então não foi uma decisão boa, porque ela parou uma máquina que estava regulada e ainda gerou custo adicional. Porém, eh, se a gente não parar a máquina e ela tiver desregulada, a gente também erra, né? Porque aí os pacotes de café vão conter uma menor quantidade, um menor peso de café do que tem que ter. Se um serviço de fiscalização descobre isso, a gente toma uma multa e perdemos dinheiro também. Sem contar, né, de possíveis danos à marca pela denúncia, né, de que estamos vendendo um pacote que diz que tem 500 gramas, mas na verdade ele tem 10 gramas a menos. Ter 10 gramas a menos pode parecer nada, né, mas aqui no caso quase 10 gramas a menos, quer dizer que 50, a cada 55 pacotes de café aproximadamente, a gente ganhou um de graça. A gente não entregou café, mas recebeu o pagamento por ele. O que não é bom também, isso não deve ser feito. Só que se a gente decide parar a máquina e ela está desregulada, aí a gente tomou uma decisão correta, tá ok, né? Então os dilemas são esses, né? Porque a depender da decisão que a gente toma, com base no indicador amostral, a decisão pode estar correta do ponto de vista populacional ou pode estar errada. E o problema é quando está errado, porque geralmente quando a gente toma uma decisão errada, a gente gera custos de alguma forma, tá? Bom, então como é que a gente vai decidir, né, se uma média amostral de 491 gramas indica máquina desregulada ou, pelo contrário, máquina regulada, né? Bom, para isso, a gente vai voltar, né, ao conceito ali do intervalo de confiança e de que a média amostral tem uma distribuição normal de acordo com o teorema central do limite, né? Então veja, nós temos duas situações possíveis aqui, né? Ou a média populacional é igual a 500 gramas, o que significa que a máquina está regulada, ou a média difere de 500 gramas, que seria a equivalência a dizer que a máquina está desregulada, né?
Que aqui no caso, olha, regulagem significa média igual a 500 gramas. Qualquer média diferente de 500 gramas, maior ou menor, significa máquina desregulada, tá? Bom, então, veja, nós temos, assim, do ponto de vista de estados da máquina, somente duas possibilidades. Máquina regulada, que equivale à média igual a 500 gramas, ou máquina desregulada, que equivale à média diferente de 500 gramas. Então, essas são as nossas duas situações, são as nossas duas hipóteses, são as nossas duas suposições. Quando a gente faz uma análise como essa, a gente sempre estabelece uma hipótese inicial, que é chamada de hipótese nula e é representada por H0. E quando a gente analisa as duas situações que estão em confronto, a gente precisa entender o seguinte: em qual das afirmações que eu tenho, ou que eu consigo estabelecer a partir de uma informação existente para o problema, qual das duas informações está ou contém a igualdade do parâmetro populacional com um valor específico, né? Então, nós temos aqui duas possibilidades. Ó. A máquina está regulada, equivalendo à média populacional igual a 500 gramas, contra a possibilidade de que a máquina esteja desregulada, que equivale à média populacional diferente de 500 gramas. Então, nós temos uma hipótese, máquina regulada, média igual a 500 gramas. E temos outra hipótese, máquina desregulada, média diferente de 500 gramas. Então, repara que uma das hipóteses, que é máquina regulada, equivale ao parâmetro média ser igual a um número específico. Então, quando nós identificamos qual das hipóteses, qual das suposições, qual das possibilidades confrontadas contém a igualdade do parâmetro com um número em particular, nós iremos adotar essa suposição, essa hipótese, como hipótese nula do teste. Então, de maneira geral, uma hipótese nula, ela sempre vai dizer o seguinte, olha, que a média populacional é igual a um valor específico desta média, tá? μ0 é um valor particular da média populacional. No caso daqui do exemplo, 500 gramas. E essa informação de que a média é igual a um valor particular, ela vai ser confrontada, né? Essa informação chamada hipótese nula vai ser confrontada com a outra informação que é chamada de hipótese alternativa e apresentada como H1 ou às vezes também aparece como HA de alternativa, né? Então, enquanto a hipótese nula diz que a média populacional é igual a um valor particular, a hipótese alternativa vai dizer que a média é diferente desse valor particular. E aí repara que, se nós olharmos esses intervalos, né, aqui é apenas um ponto, aqui são um intervalo, né, dos valores menores do que μ0 e aqui um intervalo dos valores maiores do que μ0. Repara que eu não tenho nenhuma intersecção entre o valor contido na hipótese nula e os valores contidos na hipótese alternativa, né? Então, seria o equivalente àquele conceito de conjuntos chamados de conceitos de conjuntos disjuntos, né? Então, ou seja, os intervalos da hipótese nula e da hipótese alternativa, eles não podem ter intersecção, ou seja, eles têm intersecção vazia, o que significa que eles são intervalos disjuntos. E um outro aspecto importante é que, se eu juntar os dois intervalos, μ igual a um valor particular, com μ igual a qualquer valor, exceto aquele valor particular μ0, se eu juntar os dois,
eu vou dizer então que a média populacional pode ter qualquer valor possível para ela, que representa o conceito chamado de espaço amostral. Então quer dizer que a união dos intervalos identificados para a hipótese nula e para a hipótese alternativa geram o espaço amostral. Quando isso acontece, de acordo com a teoria dos conjuntos, nós temos então conjuntos exaustivamente coletivos. E aqui, portanto, isso são condições que nós temos que garantir para as hipóteses de um teste. Os intervalos têm que ser disjuntos, ou seja, a intersecção entre eles tem que ser vazia, e a união deles tem que gerar o espaço amostral. Os intervalos têm que ser coletivamente exaustivos. Bom, feito isso, nós sabemos do teorema central do limite que a média amostral tem distribuição normal, né, com média igual à média populacional e desvio padrão igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra, que é o desvio padrão populacional da média amostral. Bom, então aqui no caso, né, a partir do conhecimento dessa distribuição, né, ou da suposição dessa distribuição com base no teorema central do limite, né, nós sabemos que, e admitindo que a hipótese nula é verdadeira, então nós podemos dizer o seguinte, que a média amostral segue uma distribuição normal com média populacional μ0. Então nós estamos supondo que a hipótese nula é verdadeira. E, como tal, nós podemos estabelecer um intervalo de confiança ao redor do valor dessa média populacional. Basta que, né, a gente estabeleça um nível de confiança que a gente deseja para esse intervalo, com base no nível de confiança escolhido, né? Então, por exemplo, se a gente escolhe nível de confiança de 90%, né? Então a gente vai estabelecer aqui um intervalo ao redor do valor μ0, que contenha os valores que representam 90% dos valores possíveis para a média amostral, e vamos deixar 10% dos valores fora desse intervalo, 5% à direita, 5% à esquerda, ou alfa sobre 2 à direita, alfa sobre 2 à esquerda, devido à simetria perfeita da distribuição normal em relação à sua média. Bom, então quando a gente estabelece o nível de confiança menos alfa, a gente diz que nós temos ali um intervalo de confiança para médias amostrais com nível de confiança 1 menos alfa, ou seja, a gente construiu ao redor da média populacional um intervalo que vai conter os valores da média amostral que representam uma porcentagem 1 menos alfa qualquer. Bom, e aí com isso, né, nós vamos deixar fora do intervalo aqui na cauda direita os valores da média amostral que representam a probabilidade alfa sobre 2. Então vai ser a probabilidade de que a média amostral seja maior ou igual do que um valor particular, que garante que essa probabilidade ela é exatamente alfa sobre 2. Que aí nós chamamos geralmente, para juntar, né, as informações, nós chamamos de um x barra alfa sobre 2. Que vai ser o quê? Vai ser o limite superior desse intervalo de confiança, que nada mais é do que eu pego o valor da média populacional e a média populacional, né, de acordo com a hipótese nula do problema, e a ele eu somo uma margem de erro, né? Então isso aqui vai ser o valor. E do lado esquerdo eu vou ter uma situação simétrica. Aqui eu tenho a direita. Eu vou deixar aqui, ó, fora do intervalo uma quantidade de valores da média amostral que conjuntamente representam a probabilidade alfa sobre 2. Né? Ou seja, a probabilidade da média amostral assumir valores menores ou iguais do que esse valor aqui, que é o limite inferior do intervalo de confiança, essa probabilidade é alfa sobre 2. Bom, então vou denominar o limite inferior aqui como menos x barra alfa sobre 2. E o valor e esse valor aqui ele vai ser exatamente quanto?
vai ser o valor da média populacional associada à hipótese nula, que no nosso exemplo é 500, menos, né, porque eu vou abater desse valor aqui, ó, vou vir para a esquerda, então para a esquerda eu abato, diminuo, subtraio, eu vou abater o valor da margem de erro. Bom, então o valor desse menos x barra alfa sobre 2 é quanto? É o valor da média populacional associada à hipótese nula, μ0, menos a margem de erro. Bom, então, tudo especificado, né? Exceto pelo fato de que, né, como nós podemos ter muitos valores da média, muitos valores do desvio padrão populacional, nós temos muitas distribuições normais. Então, para isso, né, o que que a gente faz? A gente faz aquela operação de conversão para a distribuição normal padrão, né? Que nada mais é do que eu converto cada valor da média amostral para um valor específico do erro amostral padronizado, né? Então, por exemplo, aqui no caso eu vou converter o valor da média populacional da hipótese nula, μ0, para z. Então eu vou admitir que x barra é igual a μ0. Então, como aqui no caso μ vai ser esse próprio valor μ0, eu vou ter μ0 menos μ0. E aí, sempre o valor da média da distribuição da média amostral vai estar ligado ao valor zero do erro amostral padronizado. Bom, e eu converto todos os outros valores aqui desse eixo de média amostral para um valor específico de erro amostral padronizado. Aqui um valor no eixo z, né? Então, no caso aqui, o valor do limite superior do intervalo de confiança construído ao redor da média populacional associada à hipótese nula vai ter um valor específico correspondente, z alfa sobre 2, e o limite inferior também. Então aqui no caso vou denominar de menos z alfa sobre 2. E fazendo isso, eu vou construir um intervalo de confiança agora para o erro amostral padronizado com o mesmo nível de confiança desse intervalo de confiança para a média, para as médias amostrais, né? Então é uma operação de total equivalência. Então significa também que, né, se esse intervalo aqui para a variável, para o erro amostral padronizado, tem o nível de confiança 1 menos alfa, quer dizer que aqui do lado direito eu vou ter uma equivalência também, ou seja, a probabilidade dos valores da variável z que estão fora do intervalo e à direita dele vai ser a mesma probabilidade que eu tenho aqui na cauda da distribuição da média amostral, alfa sobre 2, e naturalmente do lado esquerdo eu vou ter a mesma ocorrência. Então a gente simplesmente vai trabalhar com a variável padronizada para uma questão de conveniência e uso da distribuição normal padrão. Essa região aqui, né, que equivale ao intervalo de confiança para as médias amostrais diretamente ou para seus valores padronizados, né, vai ser determinado pelo fato de que, conforme nós já vimos nas aulas sobre intervalo de confiança, que a margem de erro vai ser exatamente, vai ser estabelecida de que maneira? Eu vou pegar a variável z alfa sobre 2, né, que eu consigo obter da distribuição normal padrão, e vou multiplicar pelo desvio padrão da média amostral, desvio padrão populacional da média amostral. E com isso, eu vou denominar, né? Enquanto eu denomino essa região aqui de intervalo de confiança e que está associada à hipótese nula, a região fora desse intervalo de confiança, à direita, que está associada à hipótese alternativa, eu vou chamar de região crítica. Então, esse intervalo aqui vai ser chamado região crítica e, né, nós vamos ter aqui a sua delimitação, como sendo um intervalo que começa, né, no limite superior ali do intervalo de confiança, para a média associada à hipótese nula, e envolve todos os valores à sua direita. E vai ter uma equivalência
com um intervalo aqui para o erro amostral padronizado. E se isso acontece do lado direito da distribuição, devido à sua simetria perfeita, do lado esquerdo nós também temos a região crítica, claro que com o intervalo determinado aqui a partir do limite inferior do intervalo de confiança para a média populacional associada à hipótese nula, envolvendo todos os valores menores, que vai ter uma determinação equivalente para o erro amostral padronizado. E aí, no caso, né, com base nisso, é que a gente vai avaliar, né, se nós devemos optar pela hipótese nula ou pela hipótese alternativa. Só que aí isso vai depender do quê? Do posicionamento da média amostral. Por quê? O que nós fizemos aqui nessa situação foi a seguinte: ao termos determinado, né, um nível de significância alfa para o teste de hipótese, o que é um requisito, ao escolher o valor do nível de significância alfa, 1 menos alfa está escolhido também, né? Então, fundamentalmente, a situação que está acontecendo é essa que está retratada nessa imagem. Então, o que que nós fizemos quando nós escolhemos o nível de significância alfa? Nós falamos assim, olha, enquanto o valor da média amostral for um valor pertencente ao intervalo de confiança centrado na média populacional associada à hipótese nula, eu vou ficar com a hipótese nula. Eu vou entender que a hipótese nula deve ser aceita. Porém, se o valor da média amostral for um valor fora desse intervalo, ou seja, aqui para a direita, pertencente à região crítica, ou um valor para a esquerda, fora do intervalo, também pertencente à região crítica, eu vou optar por ficar com a informação da hipótese alternativa, né? Por qual motivo? Porque quando eu escolhi o nível de significância, basicamente eu disse o seguinte, olha, se eu obtiver um valor de média amostral, eh, cuja probabilidade de ocorrência é menor ou igual do que o nível de significância, então eu vou ou seja, um valor aqui, ó, nesse intervalo da direita ou da esquerda, tanto faz no gráfico de cima ou de baixo. Eu vou entender o seguinte, olha, já é um valor que está tão distante da média populacional associada à hipótese nula que, né, me coloca dúvidas sobre a validade dessa média populacional aqui, né, pelo fato de que eu estou usando um estimador não viesado e estou admitindo que a amostra é representativa da população. Então, se der um valor fora, quer dizer que esse valor aqui, que é apenas uma suposição, mas não uma medida, eu não vou acreditar nele. Se der um valor dentro, eu vou acreditar nesse valor. Pelo fato de que, quando a gente constrói um intervalo de confiança, o que nós estamos significando por esse intervalo é o seguinte: todos os valores pertencentes ao intervalo são considerados iguais, do ponto de vista estatístico, à média populacional. É isso que nós estamos, é isso que é o sentido de um intervalo de confiança. Bom, então se der uma média dentro do intervalo, como eu entendo que uma média amostral dentro do intervalo estatisticamente é igual a essa média associada à hipótese nula, bom, então eu vou entender que a hipótese nula é que é válida. Se der uma média fora, para a direita ou para a esquerda, então já é um valor de média que dificilmente ou pouco provavelmente seria obtido com a distribuição centrada na média populacional da hipótese nula, então eu vou entender que a hipótese nula não é válida. Então a questão toda é onde cai a média amostral, né? Nessa situação, onde é que ela está? Então veja, se a gente tem aqui uma média amostral, que é um valor pertencente a esse intervalo de confiança associado à hipótese nula, esse valor de média amostral vai ter um equivalente padronizado, que também vai pertencer ao intervalo de confiança aqui para a variável padronizada. Se eu obtiver um valor de média amostral aqui à direita, fora desse intervalo, ou seja, pertencente à região crítica da direita, o seu valor equivalente
é padronizado, vai pertencer à região crítica aqui para a variável padronizada. Se eu obtiver um valor de média amostral pertencente ao intervalo à região crítica aqui do lado esquerdo, cujo valor padronizado pertence à região crítica do lado esquerdo também, só que da distribuição da variável padronizada, então, o que acontece? Como eu obtive um valor de média amostral, padronizado ou não, que pertence à região crítica, que é a região associada à hipótese alternativa, então eu vou rejeitar a hipótese nula. Que também vai ser rejeitada caso eu obtenha uma média amostral que pertence à região crítica do lado esquerdo da distribuição. Porém, para os valores de média pertencentes ao intervalo de confiança associado à média da hipótese nula, ou valores que não pertençam à região crítica, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então a questão toda é essa, né? A gente escolhe o nível de significância, calcula o valor ali da média e avalia onde é que esse valor está. A depender de onde ele estiver, a gente rejeita a hipótese nula ou não rejeita. Então é dessa forma que a gente faz um intervalo de confiança, um teste de hipótese para esse caso. E aí repara no seguinte, esse tipo de teste de hipótese ele é chamado de teste de hipótese bilateral. Tá? Por quê? Porque eu posso rejeitar a hipótese nula para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, sempre o lado que permite a rejeição da hipótese nula, ele vai caracterizar o lado do teste. Como aqui eu tenho a rejeição da hipótese nula para os dois lados, esse teste é chamado de teste bilateral, porque eu posso rejeitar a hipótese nula bilateralmente. Essa denominação é importante porque existem os testes unilaterais também, em que a rejeição da hipótese nula só vai se dar para um dos lados. Bom, tendo isso em mente, a gente pode agora voltar lá para a nossa situação de teste da nossa máquina e fazer a avaliação. Né? Uma máquina que, quando está regulada, reenche os pacotes com média populacional de 500 gramas. Coletamos uma amostra da população ali de pacotes, que gerou uma média de 491 gramas. A questão toda é, né? Essa média amostral de 491 gramas para um nível de significância de 5%. É uma média amostral que vai estar, né, aqui do lado esquerdo, vai estar na região crítica, ou vai estar ainda dentro desse intervalo de confiança. Né, porque a nossa média populacional lá, supostamente, suposta da máquina regulada é 500 gramas. A média amostral que deu 491. Eu só não sei se 491 para 5% de significância é uma média como essa azul aqui, que me levaria a não rejeitar a média populacional de 500, ou seja, a máquina está regulada, ou se a média 491 para o nível de significância de 5% é uma média como essa vermelha aqui, na região crítica, o que me levaria a rejeitar a hipótese nula por entender que a máquina está desregulada. Então a questão toda é essa, né? Dado o alfa que nós escolhemos, 5%, a média amostral vai ser como essa azul ou como essa vermelha. Esse aqui é o que a gente tem que avaliar ali para poder responder o teste. Bom, então voltando aqui à situação, né, vamos implementar o teste. Bom, então vejam,
A primeira coisa que é importante, né, quando a gente vai resolver uma situação, eu acho que ajuda muito, é se a gente tomar nota, né, de dados do problema. E aí, no caso, né, o valor da média é sempre importante, o valor da variância, do desvio padrão, do tamanho da amostra, tudo isso é sempre muito importante. Então, né, nós temos que a variância populacional é de 400 gramas ao quadrado, a amostra tem 16 observações, n igual a 16, a média amostral 491 gramas. Feito isso, a gente começa a resolver o teste. Primeira etapa que a gente tem que esclarecer, implementar o teste, é identificar as hipóteses que estão sendo testadas. Quais são as informações que estão sendo confrontadas, né? Então nós temos ali uma informação que é máquina regulada, média igual a 500, máquina desregulada, média diferente de 500. Sempre a informação, a hipótese que contiver a igualdade com um valor particular, vai ser associada à hipótese nula do problema. A que não contiver, a hipótese nula do problema. Oh, perdão, a hipótese alternativa do problema. Ou do teste. Então nós temos aqui as nossas duas hipóteses. Feito isso, a gente precisa identificar qual é o estimador que a gente vai usar, né? Bom, como nossa avaliação é de média populacional, o estimador natural é a média amostral, por ser estimador não viesado. Só que como nós sabemos que a média amostral tem distribuição normal, nós vamos usar o estimador erro amostral padronizado, né, para poder converter a distribuição normal associada à média amostral na distribuição normal padrão. Então, nosso estimador vai ser o estimador Z, que é o erro amostral padronizado. E aí precisamos lembrar que ele tem uma distribuição normal, padrão, sob H0. O que significa sob H0? Significa que na resolução do teste, de qualquer teste, nós vamos admitir que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Ou seja, nós vamos admitir que a distribuição é essa aqui, ó. Nós vamos admitir que a hipótese nula é verdadeira e vamos ver aonde a média amostral cai, né? Porque se a média amostral cair dentro do intervalo, né, dado que é um estimador não viesado, quer dizer que nós temos uma concordância entre a média amostral e a populacional suposta. Bom, tendo a concordância entre suposição e evidência, nós entendemos que a suposição é correta e, portanto, nós não a rejeitamos. Porém, se nós tivermos um conflito entre suposição e evidência, naturalmente nós rejeitamos a suposição, porque a evidência é mais importante. E aí nós rejeitamos a hipótese nula. É uma questão simples de lógica, né? De lógica quando nós temos suposição e temos evidência. Então, estabelecido o estimador, a gente vai gerar a estimativa, né, padronizada. Então, aqui no caso, nós temos uma média amostral de 491, né, que é o valor observado. Temos a média populacional associada à hipótese nula, que é o 500. Temos o valor do desvio padrão populacional, que é 20. E a raiz do tamanho da amostra, que é a raiz de 16, é 4. Né? Bom, então, se a gente coloca todos esses valores aqui e faz a conta, nós vamos ter ali que o valor observado para a variável padronizada vai ser menos 1,8. Menos 1,8 o quê? O que significa isso aqui, né? Quando a gente faz uma padronização desse tipo, como nós estamos avaliando a distância da média amostral em relação à média populacional sobre o tamanho do desvio padrão amostral desvio padrão populacional da média amostral, esse menos 1,8 significa o quê? Menos significa que a média amostral está abaixo da populacional. O 1,8 significa o quê? Quantas vezes abaixo? O tamanho do desvio padrão. Então quer dizer que aqui nesse caso, a, a média amostral está 1,8 vezes o tamanho do desvio padrão abaixo da média populacional.
Em unidades está 9, né? 491 menos 500 é menos 9. Em unidade de medida, que aqui em gramas, são 9 gramas abaixo, menos 9 gramas. Só que menos 9 gramas, do ponto de vista do tamanho do desvio padrão, é menos 1,8 vezes, né? Então é uma medida de proporcionalidade. E aí vocês devem se lembrar que eu falei para vocês, né, da desigualdade de Chebyshev e do outro, esqueci o nome do outro autor, é, que é daquele negócio dos sigmas, né? Que ali entre um certo, no intervalo ao redor da média e distante um certo número de desvios padrões, nós temos a garantia de conteúdo de um certo percentual mínimo de probabilidade, né? Então, é para isso que a gente está fazendo também essa medida, para poder usar aquele conhecimento. Então, nosso Z observado deu menos 1,8 vezes, ou seja, menos 1,8 é o valor na escala Z que corresponde ao valor 491 na escala média amostral x barra. Bom, feito isso, o que nós temos que descobrir é se esse menos 1,8 está no intervalo de confiança ou está na região crítica. Bom, então, a gente faz o quê? A gente pega o nosso nível de significância que foi pedido para o teste, que é um teste bilateral, né? 5%. Isso foi dado no problema. Bom, 5%, aí nós temos que fazer o quê? A gente tem que ver a especificação do que é a região crítica, né? Bom, então veja aqui, se a gente olhar lá naquele gráfico, a região crítica, né, que é esse intervalo aqui é a direita e esse é a esquerda, que equivale a essas partes aqui do intervalo para x barra, e esse para z, esse intervalo aqui embaixo, né, em vermelho, unido com esse à esquerda, né? Então, dado que esse intervalo aqui da direita começa a partir do z alfa sobre 2, que no caso ali do alfa de 5% seria o z 2,5%, unido com o intervalo da esquerda, que é de menos z alfa sobre 2, no caso do exemplo, menos z 2,5%, então a nossa região crítica vai ser o quê? A união daqueles dois intervalos. Aí, o que eu preciso fazer é determinar valores, né, para esse valor z alfa sobre 2. Tá? E aí eu vou precisar da tabela de distribuição normal padrão. Então, repara no seguinte, né, que eu vou precisar determinar esse valor z alfa sobre 2, que ele é como? Que valor z alfa sobre 2 é esse, né? É o valor z que satisfaz a condição de probabilidade, ou seja, um valor, a probabilidade de z ser maior ou igual do que aquele z alfa sobre 2, no caso do exemplo z 2,5%, tem que ser igual a quanto? 2,5%. Bom, então, para a gente poder saber que valor é esse, a gente vem e consulta uma tabela de distribuição normal padrão, né? Então, o que eu tenho que achar aqui? De acordo com a característica da tabela, eu vou ter que achar esse ZT, ele é o meu valor Z alfa sobre 2. Eu tenho que achar um valor de Z que faça com que a probabilidade dos valores maiores ou iguais a ele, ou seja, correspondente a essa cauda direita aqui da distribuição que está em branco, seja 2,5%. Enquanto que essa área riscada seja 47,5%. Bom, como essa tabela de distribuição informa a probabilidade da área riscada, então, para eu achar o valor de z ao qual está associado à direita dele 2,5%, eu tenho que achar o valor de z ao qual está associado entre ele e zero a probabilidade de 47,5%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar nessa tabela, no corpo dela, e achar o valor 0,475, né? Que vai estar exatamente aqui, ó. Né? A gente tem que ir procurando. Né? Você vai procurando, procurando, você vai achar que ele está aqui, ó, 0,475. Aí você vem para a esquerda e vai obter o valor da variável z, unidade primeira casa decimal, 1,9, e depois você sobe na coluna para pegar a segunda casa decimal, 1,96. Bom, com isso, a gente consegue saber
que a gente consegue saber qual é o valor que a gente precisa. E aí, por exemplo, pode haver a dúvida, né? Por que que eu peguei 2,5% enquanto no exercício o nível de significância pedido é de 5? Então, veja que o nível de significância, que é alfa, é de 5%. Só que quando eu tenho um teste bilateral, eu vou distribuir o nível de significância metade para a direita e metade para a esquerda, para poder caracterizar as duas partes da região crítica. Então, como eu tenho que dividir o nível de significância de 5% em duas partes iguais, então eu tenho que olhar para quanto? Para 2,5%. Porque senão eu vou estar olhando, vou estar considerando um nível de significância diferente. Né? Então, o nível de significância do problema, dado como 5%, eu vou ter que então procurar por um Z alfa sobre 2, associado a uma probabilidade de 2,5%, que é metade do nível de significância que foi informado. Tá? Sempre assim. Então, por isso é que a nossa região crítica, ela tem essa especificação, né? Porque o Z alfa sobre 2, o Z 2,5%, ele é quanto? 1,96. Só que aí eu pego ele no positivo e pego ele no negativo. E aí pronto, está especificada a minha região crítica. Então a questão é se a nossa estimativa de menos 1,8 pertence ou não à região crítica. Então é isso que eu tenho que ver. Aquele menos 1,8 está na região crítica ou fora dela, para poder dar um fim no teste. Então, o que eu vejo? O que eu tenho que ver é menos 1,8, que é o valor da estimativa. É um valor pertencente à região crítica? Não, não é, né? Porque menos 1,8 é um valor maior do que menos 1,96, porém menor do que 1,96. Então, o que eu tenho? Que a minha estimativa, meu Z observado, é um valor que não pertence à região crítica. E como não pertence à região crítica, eu não devo rejeitar a hipótese nula. Aqui, ó, se a gente voltar lá no gráfico, né, nossa média observada da amostra, né, de 491, associada a menos 1,8, é um valor aqui, ó, que não pertence à região crítica, portanto, pertence ao intervalo de confiança construído ao redor da média populacional associada à hipótese nula. E, ou seja, é um valor que é diferente, mas não tão diferente ainda, a ponto de fazer a gente acreditar que a média populacional mudou e a máquina está desregulada. Agora, o teste bilateral, ele pode ser resolvido de uma... Quer dizer, não o teste bilateral, né? Qualquer teste de hipótese, ele pode ser resolvido também por um outro critério, que é o chamado critério do p-valor. Tá? O p-valor, num teste bilateral, ele é definido de que maneira? Como a probabilidade da variável padronizada ser maior ou igual do que o valor absoluto da estimativa, mais a probabilidade do valor da variável padronizada ser menor ou igual do que menos o valor absoluto da estimativa. Tá? Essa é a definição. Como a distribuição normal padrão é simétrica, essas duas probabilidades aqui, ó, elas são iguais, por causa da simetria. Né? Então, sabendo que o valor da estimativa é menos 1,8, cujo valor absoluto é 1,8, então eu posso dizer, como essas duas probabilidades são iguais, eu posso dizer que o p-valor é igual a 2 vezes qualquer uma delas. Como o valor absoluto da estimativa é 1,8, então eu posso dizer que o p-valor é igual a 2 vezes a probabilidade da variável z ser maior ou igual do que 1,8. Tá? Bom, mas quanto que é essa probabilidade?
Aí a gente vai ter que olhar numa tabela de distribuição normal padrão. Então agora, o que acontece? Agora eu tenho o valor da variável, né? Então eu tenho o valor aqui, ó, na coluna da esquerda e na primeira linha, que é 1,8, tá? No procedimento anterior, não. Eu tinha o valor da probabilidade da cauda e aí eu achei o valor da variável. Agora é diferente, agora eu tenho o valor da variável e eu quero achar uma probabilidade aqui no corpo da tabela, tá? Então aqui no caso, o que eu quero é o seguinte, eu vou diminuir um pouco só para a linha do 1,8 estar visível. Então, o meu valor da minha variável, ali, minha estimativa é 1,8. Então, 1,8 está aqui, ó, 1,80. Então, aqui é essa coluna, né, 1,80. 1,8 está associado à probabilidade 0,46407. Ou seja, então, se esse ZT aqui, ó, for 1,8, entre 0 e 1,8 tem essa probabilidade, 46407. Então, aqui, ó, essa probabilidade P é 0,46407. A probabilidade dessa cauda branca é quanto? É meio menos 0,46407. Tá? Que vai dar... Então, com a probabilidade aqui da cauda é 3,59%, né? Então, se eu colocar agora aqui na fórmula, 2 vezes 3,59% vai me dar aproximadamente 0,0718 ou 7,18%. Tá? O p-valor ele pode ser entendido da seguinte forma, tá? Como a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira com a amostra que está sendo utilizada. O nível de significância ele pode ser entendido da seguinte forma, como a probabilidade mínima que eu tenho que verificar da hipótese nula ser verdadeira com a amostra utilizada para que eu acredite que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Então é assim, eu estabeleci em 5% o nível de significância. Então, basicamente o que eu disse foi, olha, se a amostra me informar uma probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira maior ou igual do que 5%, eu acredito que a hipótese nula é verdadeira. Caso contrário, eu não acredito que ela é verdadeira, então eu a rejeito. Bom, aqui no caso, a amostra está apontando uma probabilidade da hipótese nula ser verdadeira de 7,18%, acima dos 5% exigidos como mínimo. Portanto, né, como o meu p-valor é maior do que meu nível de significância, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira com a amostra utilizada é maior do que o mínimo que eu exijo para acreditar que ela seja verdadeira, então eu acredito que ela é verdadeira, então eu não a rejeito, que é a mesma decisão que nós obtivemos pelo critério da região crítica. Que são duas maneiras equivalentes de resolver o mesmo problema. O que é importante quando a gente utiliza o p-valor é porque os softwares, né, softwares que fazem testes, softwares que fazem esses testes no contexto lá da estimativa de modelos econométricos, eles vão sempre usar o critério do p-valor. Né, eles nunca vão informar regiões críticas para a gente, embora nós possamos construí-las. Né? Mas p-valor já sai direto. Então, é importante que a gente aprenda e se acostume com esse critério. Bom, mas havia... e aí tinha a questão que foi questionada, né? Você pararia ou não a produção para regular a máquina? Né? Com nível de significância de 5%, não pararia a produção para regular a máquina. Agora, vamos pensar numa outra pergunta. Essa média de 491,
será que ela indica que a máquina está enchendo os pacotes com menos do que 500 gramas? Né? Nós já entendemos que para 5% de significância, não acreditamos que a média tenha mudado, ou seja, que a máquina tenha perdido a regulagem. Porém, ao verificar uma média amostral de 491 gramas, será que isso indica que a máquina está enchendo os pacotes com menos do que 500 gramas? A gente já viu que não significa ser diferente do que 500, mas será que significa ser menor do que 500? Né? Porque quando a gente diz, ó, a máquina está enchendo os pacotes com menos que 500 gramas, significa o quê? Que a média populacional Mi é menor do que 500. Então nós temos uma informação, Mi menor do que 500, média populacional menor do que 500, significando que a máquina está enchendo os pacotes com menos que 500 gramas. Bom, aí nós temos que pensar qual é a informação que complementa esta que nós já temos. Bom, a máquina está enchendo pacotes com menos do que 500 gramas. Então você só pega a negativa. A máquina não está enchendo os pacotes com menos do que 500 gramas. Não estar enchendo com menos que 500 significa o quê? Está enchendo ou com 500 gramas ou com mais do que 500 gramas, que é o maior ou igual a 500 gramas. Então, nós temos as duas informações, Mi menor do que 500 gramas e Mi maior ou igual a 500 gramas. Bom, então agora precisamos decidir, né, o que fazer com essas informações. Aqui no caso dessa questão, né, então nós temos lá uma informação, Mi menor do que 500, máquina enchendo os pacotes com menos do que 500 gramas, contra Mi maior ou igual a 500. Ou seja, a máquina não está enchendo com menos do que 500. Está enchendo com 500 ou com mais do que 500. Qual das duas informações contém uma igualdade com um valor específico? Mi maior ou igual? O igual está aqui nessa informação, então é essa informação que a gente, ou essa hipótese, que nós vamos chamar de hipótese nula. Tá? Feito isso, né, estabelecidas as hipóteses do teste, a gente sempre faz o quê? A gente vai lá e determina qual é o estimador que deve ser usado. Nesse caso, o estimador Z, né, erro amostral padronizado com média, ou perdão, com distribuição normal padrão e considerando a hipótese nula como verdadeira. Tá? Sempre é um padrão da lógica do teste. A gente considera a hipótese nula verdadeira e a gente vê se a evidência contradiz a hipótese assumida ou não, para poder ter uma conclusão. Feito isso, a gente faz o quê? Gera a estimativa, que é a mesma da situação anterior, né? Porque a amostra é a mesma, né? O valor de referência para a média continua sendo 500 e todos os outros dados são iguais. Então, nosso valor observado, nossa estimativa é menos 1,8. Bom, nosso nível de significância é de 5%, é informado no teste, apenas a pergunta que mudou. Então, aqui no caso, o que vai acontecer? Agora, né, a gente vai colocar todo o nível de significância do lado esquerdo. Né? Por quê? Porque é a hipótese alternativa que vai definir o lado do teste. Então, esse teste aqui, ó, que a hipótese alternativa diz que a média é menor do que um valor particular, no caso aqui do problema 500, está dizendo o seguinte, que a gente rejeita a hipótese nula para os valores menores que 500, ou seja, para a esquerda do 500. Por isso que esse e somente para o lado esquerdo é que nós rejeitamos a hipótese nula. Por isso que esse teste é chamado teste unilateral. Por quê? Porque a gente só rejeita a hipótese nula para um lado. E como esse lado é esquerdo, então esse teste é chamado unilateral à esquerda.
E se você reparar, a própria hipótese alternativa aponta, né? Se você olhar isso aqui como a ponta de uma seta, a seta está apontando para a esquerda. Então, é para lá que a gente testa. Então, só que aqui no caso, como o teste é unilateral, a gente vai concentrar todo o nível de significância aqui para o lado esquerdo. E aí vai gerar, né, uma região crítica associada a esse nível de significância. Aqui na figura, deixa eu só arrumar. Então agora o que a gente vai fazer, né? Como a gente só rejeita para a esquerda, a gente vai colocar todo o nível de significância para a esquerda também. O alfa vai vir todinho para a esquerda, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar um valor ali, que é um x barra alfa, né? Só que por ser para a esquerda, eu vou colocar aqui um menos, só para a gente lembrar que é para o lado esquerdo. Então tem um valor crítico ali, menos x barra alfa, ao qual corresponde um valor menos z, só que é alfa. Então esse valor menos x barra alfa corresponde ao menos z alfa, né, que é o valor que estabelece o início da região crítica padronizada. Então vai pegar todos os valores iguais a ele e os menores que ele. E claro que a esse valor corresponde, né, uma média amostral crítica, um x barra alfa, menos x barra alfa, que vai, ou seja, todos os valores da média amostral iguais ou menores do que esse valor crítico vão pertencer à região crítica e são valores que nos levariam à rejeição da hipótese nula. Bom, aí agora como é que eu determino, né, que valor é esse menos z alfa aqui? Bom, então ele tem que ser um valor que atenda a essa condição de probabilidade. Probabilidade da variável z assumir valores menores ou iguais a ele é igual a alfa, que no caso do problema é 5%. Né? Então eu tenho que achar um valor ali associado à probabilidade de 5%. Aí vou na tabela. Então o que eu preciso fazer? Né? Eu tenho que achar um valor aqui, ó, um ZT, que na verdade é o Z alfa, que faça com que, né, ali nós queremos que a esquerda tenha 5%, só que como a distribuição é simétrica, perfeitamente simétrica, equivale a achar um valor Z aqui, Z alfa ou ZT, que faça com que nessa cauda da direita tenha 5% de probabilidade. Bom, se a gente precisa de um valor que tenha 5% aqui na cauda da direita, quer dizer que entre 0 e ele tem o que falta para 50%, que é 45%. Né? Bom, então a gente tem que procurar aqui na tabela o valor 0,45. É esse valor que a gente tem que achar. Aí se você procurar, né, você vai olhando aí na tabela, temos que achar o 0,45. Você vai ver que ele não tem exatamente, mas tem o 0,44950 e o 0,45053. Né? Então o 0,45 está entre esses dois aqui. Ó, né? Então a gente pode, aí a gente vem na linha, pega o valor 1,6, aí sobe aqui entre os dois, 1,4, 1,64, 1,65. Tá? Aí você pode trabalhar com um deles ou pode trabalhar com a média deles, 1,645. Tá? Não vai ser muito, isso não vai ser um problema. Então, tendo que, né, o valor que atende à condição de probabilidade para 5% como alfa é o menos 1,64, menos 1,65 ou menos 1,645. Então, né, pegando aquele valor médio, o que eu preciso saber é o seguinte: menos 1,8 pertence a esse intervalo ou não? Né? Então, vou decidir por região crítica. Menos 1,8 é um número que pertence a esse intervalo? Sim, né? Por quê? Esse intervalo pega todos os valores menores ou iguais a menos 1,645. E menos 1,8 é um valor menor do que menos 1,645. Então, neste caso, a nossa estimativa, que é menos 1,8, pertence à região crítica. Sempre que a estimativa pertencer à região crítica, nós iremos rejeitar a hipótese nula.
Agora vamos ver a solução pelo critério do p-valor. Então, nós temos um teste unilateral à esquerda, e nessa situação, o p-valor ele vai ser quanto? Ele vai ser a probabilidade da variável z ser menor ou igual do que menos o valor absoluto da estimativa. Né? Bom, nossa estimativa é menos 1,8. O valor absoluto é 1,8. Então, probabilidade de z menor ou igual a menos 1,8. Né? Só que acontece, essa distribuição, a distribuição normal padrão é simétrica. Né? Então, nós podemos dizer que a probabilidade de z menor ou igual que menos 1,8 é igual à probabilidade de z maior ou igual do que 1,8. Tá, mas quanto que dá isso? Precisamos ir lá na tabela. Aí agora nós temos quanto? Nosso valor de z é 1,8. E o que eu preciso saber é o seguinte, se eu pegar esse valor de z aqui como 1,8, qual é a probabilidade que fica à direita dele? Né? Bom, então, de 0 a 1,8, eu tenho 0,46407. Então, essa área aqui riscada é 0,46407. A branca é o que falta para 50%, que vai ser aproximadamente 0,0359. Então, a gente faz 0,5 menos 0,46407, a gente vai ter 0,03593. Bom, então, 0,0359, ignorando a quinta casa decimal. Aqui, o que nós tivemos? Nosso p-valor foi menor do que o nível de significância. E quando isso acontece, a gente rejeita a hipótese nula. Então, p-valor, probabilidade mínima que a amostra tem que apresentar da hipótese nula ser verdadeira. 3,6%. Nível de significância, probabilidade, p-valor, probabilidade que a amostra apresenta da hipótese nula ser verdadeira, 3,6%. Alfa, nível de significância, probabilidade mínima que a amostra tem que apresentar da hipótese nula ser verdadeira para que eu acredite que ela é verdadeira, 5%. Né? Então, ou seja, a minha amostra está apresentando uma probabilidade da hipótese nula ser verdadeira menor do que o mínimo que eu exijo para acreditar que ela é verdadeira. Portanto, eu não acredito que ela é verdadeira, e se eu não acredito que ela é verdadeira, então eu a rejeito. E aí, assim, a gente decide esse teste para aquelas duas questões. Então, nós entendemos a partir dessa rejeição que, voltando aqui para a hipótese, então nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que uma amostra com média 491 gramas indica que a máquina está enchendo os pacotes de café com menos do que 500 gramas. Aí agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Lá no teste bilateral, nós entendemos que a máquina não está enchendo os pacotes de café com uma média diferente de 500. Mas aqui no teste unilateral à esquerda, nós entendemos que a máquina está enchendo os pacotes de café com uma média menor do que 500, que claramente é um número diferente de 500. Então, o que eu pergunto para você é o seguinte, como é que ao mesmo tempo isso pôde acontecer? Um teste mostra que a média é 500 e o outro mostra que a média é menor do que 500. Como isso é possível? Porque se a média é igual a 500, ela não pode ser diferente de 500 e, portanto, não pode ser menor do que 500. Mas se isso é verdade, por que isso que nós acabamos de resolver aconteceu? Primeiro teste, a média é igual a 500 gramas. Segundo teste, a média é menor do que 500 gramas.